Meus amigos, Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha. Hoje a gente está aqui em uma lavoura de girassol aqui próximo a Goiânia, no bairro Vale das Pombas. Esse apiário não é nosso não, esse apiário é do apicultor Ilídio. Chega aqui, Ilídio. Bairro Morumbi. Aqui é Morumbi, né? Aqui do bairro Morumbi. Morumbi, Vale das Pombas, tá tudo juntinho aqui. O Ilídio aqui, um colega apicultor aqui. Aqui nós estamos, pessoal, para vocês terem uma ideia, a 4 quilômetros da Companhia da Abelha. Nós saímos aqui da Companhia da Abelha para a Bela Vista. O Ilídio tem aqui o apiário dele e aqui o pessoal tem, agora no vazio sanitário da soja, eles têm um plantio do girassol. Aqui são 22 alqueires, né, Ilídio? 22 alqueires de girassol plantado. Ele abriu florada essa semana e nas próximas 2 semanas ele vai estar aí forrageado de muita flor, né? Então a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. O Ilídio colocou, tem a abelhinha aí, Ilídio. Pode afastar lá, meu amigo, porque as abelhas estão indo atrás de você por conta do cheiro. É porque o Ilídio já tomou as ferroadas, pessoal, então ele já está com o cheiro já do veneno. Então aqui as abelhas, elas estão trabalhando o girassol pelos próximos 15 dias, elas vão entrar todo esse processo de produção de pólen de girassol, né? E aqui nós arrumamos um coletor de pólen para o Ilídio, para poder mostrar para vocês aqui o processo de coleta de produção de pólen. E aí a gente vai conversar um pouco sobre toda essa metodologia. É algo que vocês aí do canal têm pedido muito, que a gente falasse um pouco sobre os processos aí de produção de pólen, né? O importante, pessoal, em um processo de produção de pólen, obviamente, você tem que ter a matéria-prima. Matéria-prima que vocês estão vendo aí. Girassol adoidado. A gente vai fazer outras tomadas aqui para mostrar outros pontos da fazenda onde está tudo aqui forrado de girassol. E aí vocês vão ter uma ideia do que é pasto apícola. O pasto apícola ele tem que estar presente na forma de muito girassol. As colmeias têm que estar dispostas com a entrada delas voltadas para o lado onde o sol nasce, né? O sol está aqui nascendo nessa posição. E aqui as colmeias estão pegando o sol exatamente bem cedo, muito trabalho, as abelhas estão trabalhando muito, de maneira muito intensa, e vai dar realmente uma ideia para vocês de como que funciona esse processo de produção. Meus amigos, o pólen apícola, o pólen das abelhas, as abelhas elas produzem buscando nos estames das flores. Enquanto eu vou estar aqui apresentando para você, eu vou estar mostrando várias imagens, fotos, até vídeos das abelhas trabalhando o processo de coleta de pólen, que vai exatamente somar a toda essa temática que a gente vai conversar aqui nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje. É muito importante a gente que trabalha com abelha, trabalha com apicultura, a gente compreender a importância desse alimento. A gente está falando de um alimento poderosíssimo, riquíssimo em vitaminas, em sais minerais, em aminoácidos, em fibras, em componentes nutricionais que vão fazer a sobrevida da colônia. E essa sobrevida da colônia, ela não necessariamente é só para a abelha. Tanto é que o pólen apícola é hoje um alimento poderosíssimo que as abelhas coletam, os apicultores, por sua vez, também coletam e encaminham para a venda ao consumidor final. A gente está falando de um alimento que hoje tem uma demanda crescente no Brasil e no mundo. Vários países do mundo, eles compram pólen do Brasil. O Brasil também compra pólen, às vezes, de outros países por conta da demanda, que é muito grande no Brasil. E silenciosamente ele vem conquistando o hábito de consumo dos brasileiros. A gente vai conversar sobre o pólen no sentido dos benefícios dele para o organismo. Quando a gente pensa a fonte de riquezas de vitaminas e sais minerais que estão presentes no pólen, a gente está falando de um alimento que tem ali a composição da vitamina A, de todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B9, B12. A gente tem ali a composição da vitamina C, a composição da vitamina E. Os 3 antioxidantes, vitamina C, D e E, estão presentes no pólen apícola. A gente tem aí pesquisas da doutora Lígia, da doutora Lídia, a doutora Lígia da USP de São Paulo, a doutora Lídia da Universidade de Taubaté, lá da Unital, e elas fazem já uma pesquisa há muitos anos em cima do pólen apícola, determinando essa composição nutricional. Então a gente encontra esses 3 antioxidantes, vitamina C, vitamina D e vitamina E. É assim, o néctar é a fonte de carboidrato, o pólen é fonte de
proteínas, minerais e lipídios. Sem ele, o enxame não se desenvolve. E poucos dias, 3, 4 dias, ele pode definhar e morrer. Pode chegar a ter mais proteína que a carne, dependendo da amostra. Encontramos também vários tipos de vitamina, então a gente pode até falar que ele é um polivitamínico natural. Nós encontramos 3 antioxidantes: a provitamina A vitamina E e a vitamina C. E nós também conseguimos as vitaminas do complexo B, a B1, B2, B3 e B6. Todas essas vitaminas, né, elas fazem parte para ajudar o organismo, né? Então, na defesa. Nós conseguimos também um efeito bactericida, quer dizer, ela mata as bactérias. Então, ele seria um antibiótico natural também. A presença da vitamina K, que também está presente no pólen, a vitamina P, a vitamina PP, os sais minerais, o pólen ele tem todos os minerais necessários à vida do organismo. Nós estamos falando de mais de 84 tipos de minerais que estão presentes no pólen. Então é um alimento riquíssimo aonde o ser humano ele deve realmente pautar o consumo dele no sentido da prevenção de vários tipos de patologia, da manutenção da saúde e dessa maneira não chegar a nenhum tipo de doença no organismo acometida pela ausência de componentes nutricionais. Se a gente pensar ainda na composição de aminoácidos que estão presentes no pólen, a gente tem aqui os 23 aminoácidos que compõem a vida no planeta Terra. Toda a vida que está presente na natureza ela é dependente desses 23 aminoácidos. E no pólen nós encontramos todos eles, inclusive os 8 essenciais que o ser humano não produz no organismo dele, a gente encontra no pólen. Ele é um alimento que ele substitui tranquilamente a carne vermelha como fonte de proteína e aminoácido. A carne do frango, a carne de porco, o pólen ele substitui numa boa esses alimentos no sentido de fornecer uma composição rica e diferenciada de aminoácidos. Se a gente pensar, por exemplo, no pólen como fonte de taurina, que é um aminoácido muito importante para as pessoas que trabalham com necessidades muito grandes de energia, as pessoas que praticam exercícios físicos, atletas, pessoas que têm uma exigência mental muito grande, que têm uma composição ali, às vezes muito baixa de taurina, e o pólen apícola ele vai suprir essa existência de taurina no organismo da pessoa. Ele é professor de educação física, corre o tempo todo e nas horas de folga pratica exercício. De onde vem tanta energia? Há 15 anos eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é comer meu pólen. Há 15 anos eu faço isso. Ainda em jejum, Edésio come 1 colher de pólen puro, um poderoso suplemento alimentar. Antes de tomar o pólen, a vida parecia que as coisas eram mais pesadas. Eu fazia, até desempenhava bem meus papéis, só que fazia como se fosse um fardo. Hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia e as coisas são mais leves. A taurina, normalmente, ela está presente aonde? A taurina ela está presente no Red Bull. Se a gente imaginar ali os energéticos que estão aí sendo vendidos no mercado, todos eles têm o aminoácido como fonte dessa energia, a taurina. O que muda é que ali é a taurina obtida sinteticamente em laboratório. E no caso do pólen apícola, a gente tem a presença da taurina naturalmente advinda do estame das flores. O pólen, meus amigos, a gente não pode esquecer de que ele é o gameta masculino da flor. Então a abelha ela busca o pólen no sentido de suprir as necessidades dela nutricionais, mas ela automaticamente acaba realizando o quê? Acaba realizando o processo de polinização das plantas. Então, se você imaginar um pé de laranja situado aqui e um outro pé de laranja que não recebeu a visita de um agente polinizador, a abelha vai coletar o pólen da laranja aqui e quando ela for na flor daquele outro pé de laranja, ela vai carregar o pólen daquela flor para poder chegar naquela outra flor da laranja. Quando ocorrer o encontro dos dois gametas advindo desse pé de laranja e do outro pé de laranja, vai ocorrer a polinização cruzada e a fecundação daquela flor, que vai dar origem à laranja, à fruta. E isso acontece com mais de 80% das espécies vegetais do planeta.
A abelha é um animal de 100 milhões de anos. As plantas com flores têm em torno de 100 a 120 milhões de anos. Então as plantas com flores, elas surgiram no planeta em uma mesma época onde as abelhas também surgiram. Então a relação das duas é uma relação mais do ponto de vista das relações ecológicas. Ela é boa para a abelha e ela é boa para a planta. A abelha como agente polinizador daquela planta, viabilizando a existência daquela planta com flor, e também para a própria planta, que tem na abelha um agente de fecundação carregando o pólen de uma flor para outra flor. Dessa maneira, realizando ali o processo de polinização cruzada. 80% das vegetações que existem no planeta, elas são dependentes da polinização promovida pela abelha. Energia para tirar essa energia do ar, aí dá um BO aí, Pessoal, Thiago Oliveira aí na área. Abraço, gente. Isso aí, gente. Nós estamos aqui filmando aqui, mostrando aqui para vocês o pasto apícola aqui de produção de pólen, essa lavoura maravilhosa de girassol. Eu estou fazendo o giro aqui da câmera e aqui vai dar para vocês terem uma ideia aqui do ponto onde a gente está, né? Para vocês terem uma ideia, Goiânia está nesse fundo lá, ó. Aqui está Goiânia, a direção aqui de Goiânia, né? E toda essa lavoura de girassol aqui de sumir de vista, né? O Elídio está aqui na área, né, Elídio? É, que sempre. Isso aí, ó. Manda um oi aí, diz um... Aí, pessoal. Manda um abraço aí pra turma da Companhia da Abelha aí, ó. Abraço aí para todo mundo. E nós estamos firmes aqui, pessoal, mostrando para vocês aqui, ó, essa lavoura de girassol. Um giro acima de 180 graus aqui, ó. Para dar uma ideia para vocês do que é aí uma pastagem apícola. Olha que coisa sensacional. Todo esse girassol aberto. Muito bonito aqui. É um girassol que ele é obtido para a produção de óleo mesmo, né? E claro, vazio sanitário da soja, fixação de nitrogênio do solo. Mas quem tiver intenção aí de produção de pólen, é uma lavoura desse nível aí que vocês estão vendo. Você tem realmente uma oferta grande de pólen para quem está aí nas regiões do litoral do Brasil. São as áreas aí de palmácea, de coqueiro, que você tem que trabalhar para a abelha produzir muito pólen do coqueiro, que é lavouras tão fortes quanto essas aqui, produzindo aí do coqueiro natural. E aqui do girassol, né? A gente vê que o centro-oeste brasileiro tem muito pouca vocação de produção de pólen. E eu pergunto a vocês, o que o pessoal está perdendo, né, gente? O potencial gigantesco do processo de produção de pólen a partir do girassol, né, Thiago? Verdade. É algo realmente que o apicultor perde a oportunidade de trabalhar firme aí e obter aí uma lucratividade maior em cima também desse produto. É algo que tem que ser realmente trabalhado no sentido desse incremento aí de produção para valer. Quando a gente tem hoje todos esses problemas advindos da mortandade de abelha, da redução de população de abelhas no planeta, a gente está falando de um processo muito sério, muito grave, que pode levar a uma perda dos estoques de alimento no planeta pela falta do principal agente polinizador, que é a abelha. A gente não pode cair no erro de acreditar que apenas os defensivos agrícolas eles vão suprir a necessidade de alimento do planeta. O defensivo agrícola é para combater pragas apícolas. Perdão, o defensivo agrícola é para combater pragas agrícolas. Mas para poder realizar a polinização cruzada da planta e gerar, de fato, aquele alimento advindo do encontro dos gametas das plantas, só o agente polinizador, as abelhas, os pássaros, o vento, a chuva, todos os agentes naturais que promovem o processo de polinização. Mas ninguém duvida que o principal agente polinizador é a abelha. 80% dos grãos que chegam ali nos nossos pratos de refeição diariamente, eles são advindos do processo de polinização promovido pela abelha. Um lugar cercado de Mata Atlântica preservada no interior de São Paulo é um prato cheio para elas. E também oportunidade para produtores rurais como a Isabel e o Paulo. Os filhos cresceram e foram para a cidade, mas o casal não ficou sozinho não.
Eles se inspiraram num dos insetos mais trabalhadores, as abelhas. Eu gosto muito de ler, né? E eu li, não vou saber te dizer qual livro agora, mas eu li que quem tinha uma caixa de abelha no seu quintal tinha uma farmácia. Isso me encantou. Convidei meu esposo, falei, vamos criar abelhas? A gente começa a entender o porquê que ela faz aquelas coisas. E a organização é fora de sério, né? Eu achei muito sofisticado para um bichinho daquele tamanho. Paulo e Isabel são pioneiros. Apostaram no grão dourado, o tesouro que as abelhas recolhem das flores e que ainda é pouco conhecido no Brasil. De flor em flor, as abelhas ajudam a produzir um dos mais ricos e completos alimentos. Ele serve para nutrir as pequenas larvas que vão se transformar em abelhas dentro da colmeia. Pesquisas já mostraram que o pólen pode ter até mais proteínas do que a carne. Esses grãozinhos aqui são também cheios de vitaminas, que vêm direto da natureza. Nesta fábrica muito bem organizada, o principal produto não é o mel. Estas operárias se dedicam a extrair das flores o seu elemento mais poderoso, o que dá origem à vida. O entra e sai da colmeia revela a força muito grande de trabalho. Ao ver o esforço que as operárias fazem, a gente se pergunta, a divisão do pólen é justa entre Isabel, Paulo e a colmeia? Na verdade, nós deixamos 40% para elas e 60% para nós, né? Porque elas têm que cuidar da caixa, elas têm que alimentar as criazinhas, né? Como que o enxame vai produzir e vai crescer se ele tiver deficiência? É um trabalho em parceria, como é que é? Isso, seria um trabalho em parceria, né? Ela nos ajuda, mas nós damos uma casa caprichada para ela, né? O alimento delas também é garantido, né? Então é uma parceria. O pólen é a fonte do crescimento e da energia que move esta grande maternidade, a colmeia. Com uma reprodução tão rápida, a produção da Isabel e do Paulo vai aumentando. No começo, era apenas uma caixa de abelhas. Agora, eles cuidam de 19. A gente calcula em torno, só para vocês terem uma ideia, só na floresta amazônica, a gente calcula em torno de 200 mil toneladas de pólen que são perdidas todos os anos pela falta da coleta desse alimento para o ser humano consumir. Ou seja, não é que aquele pólen se perdeu. O pólen ele desnaturou naturalmente no processo dele de envelhecimento e de contato com a natureza. Mas se existe o agente polinizador, no caso a abelha, e se existe o elemento apicultor para coletar esse pólen, nós estamos falando de 200 milhões de quilos de pólen que poderiam estar sendo produzidos no Brasil e direcionado para diversas populações do planeta que passam hoje por deficiências nutricionais gravíssimas. Deficiências nutricionais ligadas à anemia, ligadas à leucemia, ligadas a doenças degenerativas, doenças do sistema nervoso, ligadas a processos envolvendo câncer, ligadas a processos envolvendo depressão, estresse, esgotamento físico e emocional, a falta de libido, a falta de energia sexual nos casais diversos do mundo. Tudo isso são elementos que poderiam ser combatidos a partir do pólen apícola produzido pelos apicultores. O que a gente tem a intenção de mostrar aqui para vocês hoje, em cima dessa história que eu estou contando para vocês, é a importância de você destinar pelo menos um número de 2 a 3 colmeias do seu apiário para você produzir o pólen pelo menos para você e a sua família. E o meu objetivo é mostrar para você hoje como que você vai produzir esse pólen. Pessoal, uma colmeia de abelha que vai produzir pólen, ela tem algumas características específicas dela. Vocês podem notar, a primeira coisa é a seguinte: nós temos aqui os coletores de pólen. Os coletores de pólen, nós vamos conversar sobre eles daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar primeiro a colmeia. A colmeia da abelha, uma colmeia de abelha produtora de pólen, ela é uma colmeia que ela trabalha sem melgueira. Ela não trabalha com melgueira. Ela trabalha exclusivamente com ninho. Então eu tenho aqui uma colmeia produtora de pólen. Ela tem os 10 quadros do ninho, normalmente, naturalmente, está aqui os 10 quadros do ninho. A abelha vai trabalhar aqui numa boa para poder constituir o desenvolvimento dela. Quando eu tenho aqui o processo de desenvolvimento da colmeia para a produção de pólen, eu tenho que objetivar
a partir da minha colmeia, dos 10 quadros que estão presentes aqui no ninho, pelo menos 8 deles, ou seja, os 8 centrais, exceto os do canto, eu tenho que priorizar que a rainha efetue muita postura nesses quadros. Praticamente 85% de todo o pólen que entra para dentro da colmeia, quem come são os filhotes. Então, se eu priorizo na minha colmeia que 80% dos quadros, 80% do espaço, ele esteja com filhotes presentes, eu vou dizer para aquela colmeia que ela precisa produzir muito pólen. Então, a rainha vai emitir comandos que vão dizer às abelhas o quê? Vai para a natureza buscar pólen, porque eu tenho muito filhote para poder alimentar. Então, é importante que você trabalhe a colmeia ninho e que essa colmeia ninho, 80% dos quadros, eles contenham filhotes. Como que você vai conseguir esses filhotes em 80% dos quadros? Você vai ter outras colmeias normais do apiário que você vai fornecer prioritariamente cria nova e cria de larva para poder substituir nesse ninho, para que ela tenha sempre ali 80% dos quadros com filhote. Os 2 quadros do canto, eles vão estar sendo direcionados para quê? Para o armazenamento de mel. A abelha, quando passa no coletor de pólen, ela não deixa o mel. É só o pólen que fica no coletor, tá? Então você vai destinar esses 2 quadros, porque ela vai estar entrando com mel e dessa maneira vai estar armazenando. Quando passa ali um prazo de 10, 15 dias, a tendência da abelha é também armazenar nos demais quadros muito mel, porque ela entra com muito mel. E é aí que é o momento de você sempre ir trocando os quadros, tira um quadro que esteja prioritariamente com mel e coloca de uma outra colmeia qualquer um quadro com filhote, para que ela sempre mantenha esse percentual de 80% dos quadros com filhote. Esse é o primeiro ponto que você deve observar para o processo de produção de pólen. O segundo ponto que você tem que observar no processo de produção de pólen é a aplicação na colmeia de arraçoamento para a abelha. Esse arraçoamento você não vai fazer uma aplicação externa da ração, que senão a abelha vai coletar ração igual pólen e vai misturar ração no pólen. Você vai fazer a aplicação de bife proteico na colônia, igual nos vídeos que a gente tem aí no canal, mostrando como que é feito o processo de colocação do bife proteico. Você vai estabelecer esse processo na colônia no sentido de suprir toda a necessidade de proteína da colônia. Se você está coletando pólen, a colmeia está perdendo o quê? A colmeia está perdendo proteína. Então você está tirando a proteína e está repondo a proteína através da ração. Você vai coletar o pólen natural e a colônia ela vai comer o bife proteico que você vai deixar para ela. O próximo passo que você tem que observar no processo de produção de pólen é você estabelecer sempre a colônia instalada num ponto com bastante sol. Ao contrário do mel, que fica meio a meio, sol e sombra, e no processo de própolis, que ela vai ficar prioritariamente com sombra, no processo de uma colmeia produtora de pólen, você vai dar prioridade mais ao sol. Não que com isso você não tenha que proteger a colmeia daquele excesso de sol. Então você estabelecer uma cobertura boa, aquela cobertura que a gente vem falando muito aí daquelas palhas de coqueiro, que são excelentes para você promover um sombreamento na colônia, isso é o ideal para você trabalhar, tá ok? Você estabelecendo esse processo, a colmeia fica bem protegida no que diz respeito à questão do sol. A água não pode faltar, numa distância de até 500 metros, você tem que ter água corrente para a abelha coletar. Uma colmeia produtora de pólen, ela vai beber uma quantidade de até 15 a 20 litros de água por semana, para poder manter a temperatura para poder manter a temperatura interna da colônia sempre equilibrada e você com isso conseguir colmeias saudáveis, colmeias nutridas, colmeias com um grau de umidade adequado que vai permitir uma produção de pólen adequada, tá? Um outro ponto importante é você manter rainhas que tenham uma característica de muita busca de pólen. Então, o processo de seleção, ele não muda em relação a outras características. Colmeias produtoras de mel, você vai selecionar aquelas mais produtivas. Colmeias produtoras de pólen, você vai selecionar as mais produtivas. Como as colmeias produtoras de própolis, você vai selecionar as mais produtivas e obter filhas daquelas rainhas. Você obtendo filhas daquelas rainhas, se a mãe é muito boa produtiva, a tendência é 80% a 90% que a filha também vai ser uma boa produtora. Então, você anualmente deve efetuar os processos aqui de troca de rainha nas colônias. Os favos, eles também têm que ser trocados periodicamente. Você vai estar sempre substituindo esses favos, retirando favos com mel
e entrando favos aqui com filhotes de outras colônias, mas sempre também certificando de efetuar a troca de favos velhos. Favos muito pretos, muito enegrecidos, a abelha tem também uma repulsa na busca do pólen. Então você manter favos novos é importante para você ter uma produção de pólen elevada. Não perca de vista as vegetações para você levar as colmeias para produzir pólen. Quando a gente tem aí vegetações tipo a crotalária, tipo girassol, tipo a moringa oleífera, que são plantas muito boas de produção de pólen, existem centenas de espécies de planta que fornecem pólen em grande quantidade para você produzir. Então você buscar áreas onde você vai instalar as colmeias para a abelha buscar bastante pólen é fundamental para você ter uma produção elevada, tá bom? E por fim, claro que você não pode perder de vista são os modelos de coletores. Existem basicamente dois modelos de coletores de pólen que são utilizados para a produção de pólen. Esse é o modelo do coletor TTA. O modelo do coletor TTA, ele é encaixado na entrada da colmeia. A gente tem aqui umas mangueirinhas ao lado desses coletores, que são mangueirinhas chamadas de escape zangão. O zangão, ele não consegue passar na trampa do coletor de pólen. O que é trampa, Armindo? A trampa, meus amigos, é a grade onde a abelha vai entrar e sair para poder passar e deixar o pólen que vai ser coletado pelo coletor. Então é na trampa, nesses furinhos, que a abelha vai passar para poder deixar o pólen. A trampa, ela tem 30% dos furos com uma condição com o tamanho de furo que dá condição da abelha entrar. E tem outros 70% que a abelha vai ter muita dificuldade de entrar com a bolota de pólen. E aí quando ela fizer força para passar naquele furinho, ela vai perder a bolota de pólen que vai ser coletado aqui no coletor. Então isso aqui é a trampa e atrás dele fica aqui a mangueirinha do escape zangão. Beleza. Quando eu tenho aqui esse coletor de pólen instalado na colmeia, eu tenho aqui na frente dele uma gaveta. Essa gaveta é que vai ficar retido o pólen que vai ser coletado. Então eu tenho aqui a gavetinha. Esse pólen, na hora que a abelha chegar e passar aqui no coletor, vocês vão estar observando que ela vai perder esse pólen que vai cair aqui dentro dessa gavetinha, tá? Esse coletor de pólen, como eu disse, ele é colocado aqui na porta da colmeia. Ele é colocado aqui na entrada da colmeia. Ele vai ficar dessa forma. A colmeia, logicamente, ela vai estar toda fechada. Você vai certificar desse coletor de pólen ele ficar bem fixado aqui na colmeia, né? Dele ficar bem ajustado aqui na colmeia. Não pode ter nenhum furo na colmeia. Não esqueça disso. Quando você coloca o coletor, a abelha tem que ser obrigada a passar na trampa, né? Tá? E para ela passar na trampa, qualquer furo que haja na colmeia, às vezes uma tampa que está fora do lugar, às vezes uma colmeia que está muito envelhecida, um ninho que está apodrecido, um fundo que está apodrecido, é importante você estabelecer que você tampe todos os furos que tem ali naquela colmeia para a abelha não entrar e nem sair por ele. Que aí dessa maneira ela vai ser obrigada a entrar e sair no coletor, tá bom? Não é só o coletor TTA que existe como modelo. Existe também o coletor de pólen intermediário. O coletor de pólen intermediário, ele substitui uma melgueira da colmeia. Então eu venho aqui e coloco aqui o coletor de pólen intermediário, tá? Ele tem esse desenho. Ele tem aqui 3 quadrinhos em cima dele, são quadros pequenos, para poder dar vazão à entrada de mel que as abelhas vão trazer na hora que ela passar na trampa e deixar o pólen coletado. Aqui tem a trampa, onde a abelha vai entrar e sair para poder perder a bolota de pólen. E do lado de cá a gente tem a gaveta, onde ela lota isso aqui de pólen para poder você fazer a coleta diariamente na colmeia. Então a abelha ela vai entrar naturalmente aqui pelo coletor para você fazer a coleta de pólen. Quando você coloca o coletor de pólen intermediário, é importante que você pegue uma bucha de espuma e tampe o alvado da colmeia. O alvado da colmeia tem que estar todo tampado para você dizer para a abelha o quê? Aqui não é a entrada. A entrada para você é aqui, ó. É na trampa do coletor. Então você tem que fechar a entrada da colmeia, fechar todas as frestas que existam na colmeia para forçar a abelha a entrar aqui pela trampa, pelo coletor, e dessa maneira você efetuar o processo de produção de pólen. A coleta do pólen, meus amigos, ela é feita obrigatoriamente diariamente. Todos os dias o apicultor ele tem que ir ao apiário coletar o pólen. O pólen é diferente do mel.
é diferente da própolis. O mel você pode deixar ali na colmeia 3 meses, 4 meses, 5 meses ou até mais. Né? Se você quiser esquecer o mel lá na colmeia, não tem problema nenhum. O mel vai permanecer ali em perfeito estado de conservação e consumo. A própolis, a mesma coisa. Se você mantiver a própolis ali por até 7 dias, 10 dias na colmeia, a própolis se mantém em perfeito estado de conservação e consumo. Mas o pólen apícola, com prazo a partir de 48 a 72 horas, o pólen, a proteína daquele pólen começa a desnaturar. E no que aquele pólen começa a desnaturar, a abelha começa a perder a condição de quê? De aproveitar aquele pólen. Ele azeda mesmo, ele apodrece. Você não pode esquecer que é uma fonte de proteína, de vitamina, de sais minerais e de aminoácidos. Micro-organismo está num ambiente ali que é totalmente favorável ao desenvolvimento dele. Então, diariamente, todos os dias, você deve tirar o horário para você ir até o apiário e coletar pólen onde essa gavetinha vai estar cheia. Então, você vai vir, retirar o pólen, jogar dentro de um balde, de um vasilhame, né? Tanto do coletor TTA quanto do coletor intermediário, você vai retirar todo o pólen, colocar dentro de um balde, dentro de uma bacia, alguma coisa, e você vai voltar o coletor para a colmeia para a abelha continuar deixando aqui o pólen que você vai coletar diariamente, tá? Quando você estabelece esse processo, o pólen está em perfeita condição de você coletar. Quando você efetua a coleta desse pólen, ele tem que ir para um ambiente limpo. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar o pólen que foi coletado na colmeia, colocar dentro de um saco preferencialmente de gramatura grossa, aquele saco pesado, fechar a boca do saco e colocar em um freezer por 72 horas. Freezer mesmo, não é geladeira não. Por que ele tem que ir para o freezer? Para matar todos os ovos de traça que eventualmente alguma mariposa da traça tenha botado no pólen, tá? Então o pólen ele sai daqui bem molhado, bem úmido e com ovos de traça nele da colmeia. Quando você leva para o freezer, você mata esses ovos de traça. Não são ovos visíveis, não são ovos visíveis. São ovos que estão ali no tamanho microscópico, então você não vê a olho nu, mas eles estão presentes. Então você vai levar ao freezer, deixar por 72 horas para poder matar os ovos de traça. Passadas 72 horas que você retirou o pólen daquele freezer, você vai encaminhar então aquele pólen para a secagem dele em uma estufa. Existem as estufas em aço inoxidável, aqui na Companhia da Abelha mesmo nós fabricamos dessas estufas, aonde você vai colocar esse pólen hidratado dentro da estufa para ele poder ser seco, igual tomate seco. Já viram essas estufas de tomate seco? Aquelas estufas de folhas, aquelas estufas de folhas que trabalham com a parte de fitoterapia, que você tem que secar a folha para poder levar para consumo em chá. Então é aquela mesma estufa que faz a secagem do pólen. Uma vez que efetuou a secagem do pólen, ele está pronto para ir para a próxima etapa dele, que é o processo de peneirar o pólen. Quando ele sai ali da estufa, o pólen está ali todo sequinho. Você vai pegar aquele pólen e vai passar numa peneira para poder tirar a farinha do pólen. Naquela farinha do pólen é que está indo junto o quê? Os ovos de traça, tá? É aquele pozinho bem fininho que então não está agregado à bolota do pólen que você vai peneirar muito bem para você ter a qualidade de um produto. Por fim, o que você vai fazer? Você vai fazer a catação do pólen. Então você vai retirar ali todas as asas de abelha que porventura a abelha tenha machucado e perdido. Você vai retirar ali todos os pedaços de terra, todos os grãos pretos e marrons que porventura estejam no pólen, que pode ser bolota de própolis. Você não pode esquecer que a abelha, ela traz o pólen e a própolis na corbícula dela, que é a mesma corbícula que ela carrega o pólen. Então isso vai levar a um processo de misturar pólen e própolis. Por isso que é muito comum às vezes a gente comer algum pólen que está amargo, quando a gente vai ver não é do pólen, a gente vai ver da própolis. Tem alguns tipos de pólen que eles são docinhos e eles ficam amargos por conta da bolota do pólen, da própolis que é amarga. Existem pólens que já têm o sabor levemente amargo. Ele não tem própolis na composição. É específico daquele pólen. Mas a ampla maioria dos pólens amargos é que não houve a catação ideal das bolotas de própolis que estão ali no contexto misturadas com pólen, tá? Uma vez que você efetuou isso, que você efetuou a coleta, o congelamento, que você efetuou a secagem, a peneira e que fez a catação das não conformidades do pólen, o pólen está pronto para ir para consumo.
E aí esse produto ele pode ser direcionado à venda ao mercado interno. Normalmente quem procura o pólen, ele é um consumidor consciente, um consumidor que já ouviu falar do produto, que já recebeu uma orientação de algum médico, de algum nutricionista, falando dos benefícios do pólen para a saúde humana. Enfim, o que fica disso tudo é que eu quero apresentar para vocês a importância de você colocar esse produto para você produzir muito bem aí no seu apiário. Você destinar 2, 3, 5 colmeias para você fazer a coleta. Ah, Armindo, mas eu vou fazer a coleta do pólen, eu não tenho a estufa de secagem. Como que eu faço? Não tem problema, meu amigo. Você vai coletar o pólen ali in natura, que está úmido, que está molhado. Você vai guardar dentro de potes de vidro ou de embalagens de saco plástico e deixar ele guardado permanente no freezer. A gente não deixa a geleia real no freezer? A gente não coloca ali a geleia real no freezer e vai consumindo a geleia real com a colherinha diariamente? A mesma coisa você vai fazer com o pólen. Você pega todo dia aquele pote de pólen, tira ali 1, 2 colheres de sopa de pólen, come, você já vai ter suprido a sua necessidade orgânica naquele dia e o pólen pode voltar para o freezer numa boa, tá bom? Enfim, meus amigos, eu quero deixar então para vocês todo esse carinho que a gente trouxe hoje nesse vídeo falando sobre o pólen e espero que tenha esclarecido um bocado aí para vocês sobre as variáveis que vocês têm que observar no ato da coleta do produto. É um alimento poderosíssimo, riquíssimo. Faça um estudo sobre ele, sobre os benefícios dele para a saúde humana, sobre aquilo que pode levar para você, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, em termos da prevenção e tratamento de uma quantidade gigantesca de doenças, principalmente as doenças ligadas ao metabolismo, à depressão, ao estresse, à ansiedade, à perda de vontade pela vida, ao estresse, ao cansaço físico e emocional. Tudo isso o pólen ele tem uma atuação. As doenças do sistema nervoso, o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla, tudo isso são doenças, são patologias que o pólen trata. E você buscar o conhecimento sobre isso é importante no sentido de você bem orientar o consumidor. É aquilo que a gente sempre fala nos vídeos da Ser Abelha. Uma colmeia de abelha é um laboratório farmacêutico. Aqui a gente tem a solução para todas as doenças que acometem o ser humano. A escolha do indivíduo de ir para a farmácia é uma escolha dele, mas se ele quiser substituir a farmácia por uma colmeia de abelha, aqui ele busca toda a saúde que ele precisa para ele, para a família e para os amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você vai dar o seu like aqui agora, assinar o nosso canal, depois ativar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e dessa maneira nos ajudar a introduzir a cultura do consumo dos produtos das abelhas nas famílias brasileiras, nos lares das famílias brasileiras. E dessa maneira a gente vai estar fomentando e crescendo a cadeia do negócio apícola em todo o Brasil. Tá bom, meus amigos? Um fraterno abraço a todos, até a próxima. Gratidão demais!